Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um episódio do Gatua Digital, aqui dentro do Gatua Meeting sobre conectividade e IoT. Esse evento onde a gente está tendo realmente o objetivo, né, de falar um pouquinho mais sobre essas grandes dores do agronegócio, que são as questões realmente ali de conectividade, as necessidades de infraestrutura, as mudanças realmente culturais como um todo, e como que a gente consegue, né, conversar com esse setor, com as pessoas corretas, para que a gente consiga levar a tecnologia, levar as tecnologias corretas e ter um processo interessante de inovação, de pesquisa e desenvolvimento como um todo. E vai ser nessa linha nosso bate-papo de agora. Eu estou aqui agora com o Daniel Costa, do Instituto Eldorado. Daniel, um prazer estar falando aqui contigo. Gostaria que você iniciasse se apresentando, falando um pouquinho de você, contando um pouquinho sobre o Instituto Eldorado, um pouquinho do que você trouxe aqui para o evento para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Legal, obrigado, Bruno. O Instituto Eldorado ele é um instituto privado, sem fins lucrativos. Ele é um instituto que foi fundado há 25 anos atrás e a gente tem como parceiros os principais Big Techs aí, do mercado de tecnologia de informação, né? Então a gente tem hoje esse viés, né, tecnológico. Esses parceiros eles estão com a gente nesses 25 anos em projetos aí de ponta de tecnologia. E já puxando a apresentação, eh, eu atuo no Eldorado hoje como consultor olhando para o agronegócio. Então, com esse foco, né, apesar de eu ser engenheiro de computação, não ser agrônomo, nem ser das áreas aí, eu busco essa parte de fazer a ponte entre, né, o que a gente tem lá dentro de melhor, do que a gente pode aportar nesse setor, que é o setor aí, ao meu ver, o mais importante do Brasil, considerando meu viés aqui como representante do setor lá dentro, né. Então, Perfeito. mas assim, é um desafio bem grande, né, porque a gente fala de tecnologias que a gente desenvolve para parceiros aí que, e até parte do ponto aqui, né, que eles demoram para chegar no agronegócio, né. A gente realmente eu queria discutir isso com você, né, até você ali dentro como, esse executivo que está representando o Instituto Eldorado para o agronegócio, né, ali vocês têm outras verticais e tudo mais. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que você vê, né, a adesão às tecnologias no agronegócio, como que você entende isso frente à sua experiência ali no Instituto Eldorado, né. Se você puder comentar um pouquinho nessa linha. A adesão é uma questão, por setor, assim, o agronegócio não está nos setores mais avançados que sai aderindo a tecnologias nos primeiros momentos ali, né. É uma característica do setor, a gente tem vários setores que também têm essa característica, o agro não é um único, né, Uhum. mas, isso fica bem evidente, assim, quando a gente olha para tecnologias que estão na mão hoje. Hoje a gente tem na nossa mão aí um fluxo tecnológico muito rápido, né, a gente consegue acessar uma nova rede de IA que saiu, um novo modelo no dia seguinte, né. Então, eh, quando a gente olha para isso e fala: "Pô, quando que isso vai chegar numa operação agrícola?". Vai demorar, comparado com o que chega para no varejo, né. Sim. Então, eh, reduzir isso acho que é o desafio aqui, reduzir esse tempo, né. Exatamente, é a gente conseguir, eh, trazer as tecnologias, né, conversar de uma maneira mais efetiva com o agronegócio para o desenvolvimento de novas soluções, o desenvolvimento de novas tecnologias, porque a gente sabe, como você muito bem colocou, né, o agronegócio ele é a locomotiva que puxa o Brasil economicamente falando, questões de trabalho, né, pô, se a gente for ver, 1 a cada 3 pessoas que estão empregadas aí no Brasil, estão empregadas por conta do agronegócio, né. Mas realmente a gente vê uma necessidade muito grande ali do desenvolvimento de tecnologias, né. Hoje o evento inteiro foi pautado em cima disso. A gente falando das necessidades ali de conectividade, ainda é um setor onde 70%, né, ainda não tem acesso à conectividade, ou seja, não consegue nem avançar digitalmente falando, e a gente tem muita necessidade de avanços de tecnologia, né. E pode parecer até um pouco engraçado, né, pô, é um setor que tem o dinheiro, puxa economicamente, tem necessidades, tem as dores ali, por que que ele não é um early adopter ali, né, que realmente, pô, tá investindo e tudo mais. Como que você vê isso, o papel do Instituto Eldorado nessa jornada, né, ou seja, ali de você estar próximo,
eu falo que todo trabalho no agronegócio é um trabalho de formiguinha, né, a gente precisa estar presente, precisa estar aparecendo. E como que você vê, o papel do Instituto Eldorado nessa jornada de desenvolvimento de novas soluções? Como você vê que a gente poderia tentar acelerar, tentar realmente, otimizar esse diálogo com o agronegócio? É interessante, né, até falei na apresentação ali que, não basta jogar a tecnologia na parede para ver se gruda, né. A gente tem as pessoas que têm que ter essa adesão, tem esse passo aí, eh, das pessoas, né, da adesão tecnológica que passa por pessoas, então Sim, e cultura, né. Então acho que tem um ponto que é o seguinte, eh, existe existe essa cultura de inovação no agro, no produtor? Existe, ele também não é um cara que, não é um produtor que nunca testou nada e nunca, porque senão ele estaria fazendo as mesmas coisas há 20 anos. sim. Então ele faz o lado a lado em semente, ele pega a cultura dele e testa em uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, ele está sempre antenado, não é zero, mas, assim, a gente está falando de tecnologias que têm um impacto grande. Então, quando eu começo a ter uma análise de solo em tempo real ou uma visão dos dados, uma granularidade maior do que ele está acostumado, que ele via, sei lá, semestralmente, anualmente, uma análise de solo, eh, muda, porque ele está tendo uma informação que ele talvez não saiba lidar com aquilo naquele momento. Sim, E vai mudar a visão dele de como ele vai trabalhar a cultura, né. Então, assim, eh, é difícil a gente falar também que não tem adesão. Tem adesão, mas aí a gente tem que olhar para as pessoas e essa maneira de tomada de decisão e a cultura, né. perfeito, perfeito. Então, É, como que a gente trabalha a tecnologia e as pessoas, esse é o ponto. perfeito. E é até interessante, né, porque você tocou num ponto que é primordial a gente falar aqui, o agronegócio brasileiro ele é sinônimo de inovação, né. A gente, até se a gente pegar, tem estudos que comprovam que o agricultor brasileiro ele é mais conectado do que o agricultor norte-americano, por exemplo, né. É um agricultor mais jovem, realmente ali é um cenário onde as pessoas já estão mais acostumadas com a tecnologia. Mas eu tive um bate-papo muito legal aqui também com o pessoal do Conectar Agro, com o Renato Bueno, e ele trouxe uma questão que eu nunca tinha me atentado, mas realmente que é o agronegócio é um segmento que ele está exposto, né, a muitos riscos. São os riscos do próprio negócio, do dia a dia, riscos climáticos, riscos, geopolíticos, né, são muitos riscos ali realmente, e quando a gente olha a tecnologia, né, todo um cenário ali de tecnologia que está avançando exponencialmente, para o produtor realmente é complicado, né, acompanhar todo esse avanço e tudo mais. Como você colocou, ele testa tecnologia, ele vai atrás sim, mas eu acho que é uma questão de mitigar os riscos, né. Quanto mais a gente conseguir mostrar que realmente a gente consegue desenvolver soluções mitigando riscos, talvez esse seja o caminho para a gente, né. Realmente existe o caminho, o Instituto Eldorado, acredito eu, que consegue mitigar muitos riscos nesse processo de desenvolvimento de soluções. E aí que eu queria que você comentasse um pouquinho, como que o Instituto Eldorado ele entra para somar nessa visão, para mitigar os riscos, não mitigar, né, porque a gente sabe que é impossível, mas diminuir, essa exposição aos riscos que o agronegócio está tão, exposto. Sim, aí entram as metodologias, né, de você fazer digitalização e implantação tecnológica, né. Eh, Dependendo do perfil, aí a gente pode estar falando de indústria, né, a gente pode estar falando de grandes grupos agrícolas, ou a gente pode estar falando de cooperativas que estão ali expostas aos seus cooperados, aos técnicos, e aí tem um problema maior, um desafio maior, que é a adesão, né. Qualquer ferramenta, qualquer mudança de processo, você tem que ter uma adesão, e a adesão ela parte aí de uma motivação e de uma maneira de você introduzir aquela nova tecnologia, né. Sim. Então, acho que é interessante a gente caminhar por um caso desse, porque explica um pouco essa questão de jogar tecnologia na parede para grudar ou se a gente vai, trazer o usuário junto, né. Sim, Hoje, quando você desenvolve um produto a várias mãos, num caso que a gente teve com cooperativas, por exemplo, você traz o produtor, você traz o agrônomo, você traz, quem está naquela jornada digital do produto,
para dentro do processo de desenvolvimento. Então, eu não vou chegar com nada pronto, Sim, eu vou chegar com algo pré-pronto, no qual eu tenho uma visão ali de uma primeira versão de um produto beta, que a gente vai colocar na mão desses produtores, agrônomos, cooperados que vão estar ali. Esses caras têm que ser escolhidos a dedo, os produtores, eles têm que ser os early adopters, eles têm que ser aqueles que vão querer experimentar e conseguir construir em cima daquela solução. E vão ser aqueles que os outros vão olhar e falar: "Olha que legal, tá funcionando", e eles vão ser os embaixadores daquela tecnologia. perfeito. Então assim, a maneira de introdução, a melhor maneira é essa. E aí você constrói um produto no qual você coloca algo, e a gente fala muito de MVP, né, mas o MVP no agro é diferente. E aí é parte da minha, do meu papel dentro do instituto, né. Eu tenho um pessoal, o instituto ele é muito, tem o viés mais tecnológico. E o MVP para o agro, versus um MVP tecnológico de varejo é muito diferente. O MVP para o agro tem que ser mais completo, ele é mais perto do produto, ele não pode ser tão capenga, porque se o produtor pegar aquilo ali e estiver quebrando, tiver com coisa muito básica não funcionando, cara, Já não perdeu, o sente confiança. processo já era, vai Sim, por água abaixo. Então ele tem que estar com o corpo ali, e uma vez que isso começa a rodar, o feedback de uso em campo e essa construção a 4 mãos é um sucesso. Porque você vai ter aquele produtor, aquele agrônomo, a pessoa que está em campo ali fazendo a gestão, de uma propriedade rural, ele não está escrevendo uma linha de código, mas ele está norteando o desenvolvimento do produto. sim, "Ah, isso aqui é importante para mim. Ó, isso aqui não é tão importante. Ó, isso aqui eu acesso mais. Ah, isso aqui eu acesso diariamente. Isso aqui eu acesso semestralmente. Tira isso da minha frente, né? O que que eu quero ver a hora que eu acordo?" Então, assim, é uma questão assim de você humanizar o negócio. perfeito. Porque senão, tecnologia por tecnologia tem muita por aí, né? E a gente sabe que às vezes até atrapalha, né? Então, é muito por aí, mano. Perfeito. E achei muito interessante essa visão que você trouxe do MVP, dessa particularidade do MVP do agro, né. Nunca tinha parado para pensar nisso também, mas acho que é muito, alinhado com a cultura do setor, né, um setor mais conservador, um setor realmente que está exposto a muitos riscos, o tempo é muito escasso, então faz total sentido isso. E talvez mudar essa mentalidade, né, a gente que nem você falou, a gente vê um boom de tecnologias, é muita tecnologia por tecnologia, mas de fato, o que que traz resultado, né? Sim. E o não existe uma bala de prata para o agronegócio, né, cada situação é uma situação. Sim. É, só assim, a gente sente isso hoje na pele, não sendo produtor rural, com o que a gente tem de IA hoje, né. Então assim, semanalmente sai alguma coisa nova. A palavra em inglês é overwhelmed, né, você fica assim, você recebe tanta coisa. "Ah, agora saiu mais um modelo, agora saiu esse outro modelo". Você viu essa ferramenta? Você viu isso? O produtor tá ele tá nessa cadeira, só que ele tá recebendo soluções para o negócio dele. É. E quem que tá? É o dinheiro dele que tá ali em jogo, né. O risco tá ali, né? É, então ele vai recebendo: "Olha, agora tem aquela solução, ó, você viu isso aqui é melhor". Ele não tem tempo de analisar, ele vai recebendo isso, vai sendo bombardeado, e no final a tecnologia é a vilã, porque enfim, a adoção tem que ser bem estruturada, né, não é. Totalmente, totalmente. Como a adoção mal estruturada pode causar até, eh, um maior afastamento dele do processo de inovação, né. Porque se não dá resultado, ele vai, pô, não é o caminho. Sim, eu ouço muito dos agrônomos, do pessoal, especialista em AP, né, e falar da primeira onda de agricultura de precisão, né, que foi isso, foi um desastre, porque veio uma tecnologia por tecnologia, né, que entregava mapa, Sim. e o produtor olhava aquilo e falava: "Legal, bonito, o que que eu faço O que com que eu isso?". faço com isso? E queimou a tecnologia, né, por um tempo, até voltar hoje, né, agricultura digital e AP junto, e a coisa começou a andar, mas Sim, teve um vale aí. Nessa questão. E eu acho outro ponto importante, Bruno, que a gente tem que entender, é a questão cíclica do setor, né. Então a gente tem que surfar os ciclos. Se a gente está num ciclo de baixa, a tecnologia nova naquele momento não vai entrar, é o arroz com feijão o básico, né. Então assim, o momento também conta muito nessa dança. muito, muito, muito mesmo. Perfeito, Daniel. Que legal, muito bom ver essa visão realmente,
do Instituto Eldorado, um instituto que desenvolve soluções para grandes empresas de tecnologia, de diferentes setores, né. E muito legal ver o compromisso de vocês com o agronegócio, né, que é esse setor tão, estratégico, tão importante para a nossa economia, para a nossa sociedade como um todo. Então eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, entendendo um pouquinho mais dos seus desafios e que a gente possa, né, juntos aí trabalhar para diminuir esses tempos, diminuir realmente, esses entraves, esses obstáculos, e a gente conseguir aí ter cada vez mais um agronegócio digital, um agronegócio conectado, e mais eficiente. Então muito obrigado, Daniel. Legal, legal, Bruno. Obrigado pelo convite aí, conte com a gente. Com certeza, muito obrigado. Valeu.